Ok. Então, boa noite. Seja toda a gente bem-vinda ao terceiro webinar do Move Redor. Hoje temos o tema das minas e dos seus impactos e temos três pessoas que vieram falar, partilhar aqui um bocadinho connosco aqui diferentes perspectivas sobre este tópico. E a ideia será, temos aqui estas três primeiras intervenções que vão ter cada uma mais ou menos 15 minutos e depois abrirmos o espaço à conversa e à interpelação e às questões. Portanto, a ideia é que este webinar seja aqui um momento de discussão e participado e não meramente só ficarmos a ouvir e depois irmos descansar. Portanto, se calhar então dou aqui as boas-vindas aos nossos três convidados de hoje. Temos connosco o Manuel Graça, que é professor, espera aí que eu tenho aqui as minhas notas, do Departamento de Ciências da Vida e Mar da Universidade de Coimbra. Depois temos Luís Fernandes, que é professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Trás-os-Montes, e a Mariana Riquito, que é doutoranda da Universidade de Amsterdão e pertence à rede Minas Não. Portanto, dava já a palavra ao Manuel Graça, e depois ao Luís e depois à Mariana. Manuel. Ok, obrigado. Eu posso partilhar então a minha apresentação? Acho que Vamos lá sim, ver como é veja que lá se faço consegue isso. partilhar. Ora, está partilhada? Ah, sim, sim. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu já não faço parte do IMAR, faço parte do MAR. É, é outra, é outra instituição. Um, eu não sou especialista em minas. Um, o que eu tento fazer é saber, a minha pergunta é sempre, as concentrações de um poluente no meio aquático, um, as concentrações não nos dizem nada, e o que eu quero saber é se essas concentrações podem causar um efeito nas comunidades bióticas. Portanto, eu tento compreender concentrações realistas que causam impactos. Ora, suponho que eu devo ter para aqui um ponteiro, algures. Aqui está. Ok, muito rapidamente, por que razão as minas? Em segundo lugar, efeitos ambientais, de trabalhos que tenho participado. Eu vou falar sobre um exemplo de em, gestão de minas e depois as conclusões. Ok, porquê as minas? Não, esta não é a minha cozinha, este é só um exemplo de, se nós estivermos sentados e olharmos à nossa volta, de certeza que imediatamente vamos encontrar materiais que foram minados. Ferro dos meus candeeiros, o cobre dos candeeiros, as próprias paredes. Então temos minerais, temos metais, minerais de toda a volta. Eu tenho aqui um valor que encontrei recentemente e é que a área no planeta que é utilizada para mineração são 57 mil quilómetros quadrados. Eu fui procurar na internet a área de países, isto mais ou menos, isto é aproximadamente a área da Croácia, ou seja, é uma área muito grande. Qual é a diferença entre a poluição de minas e a poluição por exemplo, esgotos? É que nós temos aqui um exemplo num rio, nós temos uma entrada de um poluente. Se nós quisermos parar com este poluente, é fácil, nós fechamos a torneira e nada mais é despejado na água e o rio recupera. Bem, mais ou menos, não é bem assim. Mas comparado com a mineração, é diferente. É que os impactos da mineração não cessam quando acaba a mineração. De facto, eles podem estar dezenas de anos, até séculos, do lado esquerdo,
isto é uma ribeira próxima de Minas de Aljustrel. Isto foi cerca de 15 anos depois das minas pararem de trabalhar. E do lado direito, Minas de São Domingos, eu não sei, acho que as minas estiveram ativas desde 1975 ou 74, mais ou menos por volta dessa altura, e hoje nós temos este cenário. Eu tenho aqui alguns dados que retirei do Jared Diamond, do clássico Colapso, e o que ele diz é que os maiores produtores de compostos tóxicos no ambiente de um planeta são as minas, e que grande parte das nascentes, eles dizem metade das nascentes do oeste americano, acabam por estar poluídas pela mineração. E tradicionalmente o que acontece? As minas desenvolvem a sua atividade, quando deixam de ser produtivas, simplesmente vão embora e deixam o passivo ambiental. Não é sempre assim, ok? Outra estratégia é, antes de fechar, os dividendos são repartidos pelos acionistas e a mina simplesmente declara-se em bancarrota e quem paga são os contribuintes. Ok. Então, a pergunta que eu tenho de responder é quais são os efeitos ambientais de minas, e aqui olhando para os sedimentos, para a estrutura de comunidades de invertebrados, para processos biológicos e tentar responder à mobilização de metais por organismos vivos. Eu trabalho em pequenos rios. E os pequenos rios têm, por exemplo, um máximo de 5 metros de largura. E nesses pequenos rios, tenho aqui uma imagem do lado esquerdo que indica qual é a principal fonte de energia nesses pequenos rios. Em geral, é material orgânico, restos de folhas. Isso pode contribuir com cerca de 90% da fonte de energia. Estas folhas vão ser atacadas por fungos. Isto que nós vemos aqui são esporos de fungos. E as folhas, depois atacadas pelos fungos, são utilizadas como alimento pelos invertebrados e depois pelos peixes, etc. Há quem compare os fungos nas folhas como manteiga em cima de uma tosta. A tosta sem os fungos é pouco apetecível, mas com os fungos a tosta torna-se mais, diria, nutricionalmente melhor para os invertebrados. Então, os fungos têm um papel importante. Esta imagem da Minas de Jales, este trabalho foi feito antes da recuperação. E nós tenho aqui um pequeno mapa que temos o Rio Tinhela, aqui o chamo R, que é de referência. Tenho a entrada de água das Minas de Jales e tenho aqui o RP, a junção das duas ribeiras. Para responder à pergunta, mas será que esta água que vem das Minas de Jales tem algum efeito nos fungos, uma vez que eles têm um papel importantíssimo nas comunidades? Para responder essa pergunta, fizemos várias combinações de colocar folhas recolhidas na ribeira de referência com água de referência, e este é o valor das taxas de esporulação. A taxa de esporulação é o número de esporos que os fungos produzem, é um indicador da atividade. E aqui são combinações da água poluída com folhas de sítio limpo, da água dos folhas de sítio poluído com água limpa, folhas de sítio poluído com água poluída. E nós vemos qualquer uma dessas combinações, a atividade reprodutora dos fungos diminui. Se a atividade diminui a taxa a que o alimento fica disponível para as comunidades bióticas nos rios. Ou seja, a conclusão deste trabalho é que os metais em concentrações ambientais relevantes, é o que nós encontramos no ambiente, podem causar efeitos fisiológicos para além do desaparecimento de espécies. As espécies podem estar lá todas, mas os processos fisiológicos podem ser afetados. Já agora, esta é uma tabela com... Não estou à espera que toda a gente leia os compostos ambientais. P quer dizer sítio poluído, R de referência e RP é a junção das duas ribeiras. Mas se repararem, estes valores não são muito diferentes. Há talvez diferenças
na quantidade de cádmio na ribeira, nesse local de referência, é baixo, é o valor de cádmio, são os valores para o zinco e são os valores para o manganês. Vou voltar atrás vou aqui a esta parte da figura. Nós temos os fungos, temos as folhas e temos os invertebrados. E a pergunta que tentámos responder foi: mas será que já vimos que a poluição afeta os fungos e afetará também os invertebrados? Para isso, alimentamos invertebrados aquáticos. Esta é a fase aquática, isto é um tricóptero, a fase aquática e a fase terrestre. Alimentamos invertebrados com folhas incubadas no local de referência e folhas abaixo. Vejam que os valores ambientais são só ligeiramente mais altos, mas isso é suficiente para os animais não conseguirem ingerir alimento a uma taxa tão rápida. Provavelmente detectam a toxicidade, provavelmente isso está a afetar a saúde do animal ou simplesmente eles tentam não consumir porque detectam que há ali qualquer problema. Num segundo exemplo, olhamos para minas de urânio. Quinta do Bispo e Cunha Baixa são minas que estão desativadas. Temos aqui vários locais ao longo da Ribeira. Tenho aqui a concentração nas águas de urânio, isto é, no local de referência, isto é, nos sedimentos. Vejam, comparando o local de referência com o local mais próximo da mina, 4 vezes mais urânio nos sedimentos e 2 vezes mais urânio na água. E tentámos ver qual é o efeito do urânio e colocámos urânio misturamos com agar para fazer crescer fungos. Estas linhas que estão aqui são o tamanho da colónia dos fungos ao fim de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, na ausência de urânio e na presença de urânio. Então, o urânio diminui a taxa de crescimento dos fungos. E a pergunta seguinte é: ok, nós temos urânio, e será que os animais concentram o urânio? Ou os organismos concentram urânio? Para isso foram recolhidas amostras naqueles locais. Por exemplo, isto são os animais que se alimentam, que raspam a superfície. Vou acima, vou aqui a este. Fragmentadores são os animais que consomem as folhas. Isto é a quantidade de urânio que há nos animais no local de referência. Isto é a quantidade de urânio que há nos outros 4 locais, 1, 2, 3, 4, no rio poluído. Nós vemos que, sim, os animais estão a concentrar urânio. Isto é em macrófitas, isto é em folhas, isto é nos raspadores. Ou seja, os animais concentram urânio. A pergunta seguinte é: então, se os animais concentram urânio, será que um organismo, quando se alimenta de folhas, concentra urânio e o predador, ao alimentar-se do consumidor de folhas, concentra urânio? E quando os animais saem da água, porque a maior parte deles são insetos, e voam, será que os organismos terrestres concentram urânio? Portanto, estão a sair da água, será que estão a transportar urânio? Para responder a essa pergunta, nós temos aqui concentrações de urânio, são de animais retirados da ribeira, e este é o indicador da posição trófica, ou seja, cá em baixo, isto é a abundância do isótopo de azoto, isótopos estáveis. Vemos que grande parte do urânio está nas folhas, nas macrófitas, mas à medida que nós avançamos na cadeia alimentar, não há bioacumulação de urânio. Ou seja, por algum motivo, eles consomem alimento com urânio, mas quando fazem metamorfose, eles vão largando urânio. De tal maneira que isto aqui são aranhas que foram recolhidas nas margens do rio. Então, as folhas, as briófitas, os invertebrados podem estar contaminados, mas as aranhas, nas margens do rio, não estão contaminadas com urânio. Isto com urânio, isto é um exemplo de uma mina de ouro, estânio e tungstênio que está contaminada por arsénico e a relação é a mesma. Ou seja, pode haver
arsénio na água. Aliás, os valores estão aqui em baixo, 0,3 no local de referência, 100 vezes mais no local impactado. E pode haver arsénio nos fragmentadores, nos raspadores, mas as aranhas fora d'água praticamente não têm arsénio. Ou seja, para estes dois metais não há biomagnificação e quando os animais saem da água, os insetos adultos saem da água, não estão a transportar o poluente. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de trabalhos que temos feito onde vemos que as concentrações realistas causam problemas, ou na reprodução dos fungos, ou os invertebrados acumulam. E eu queria dar aqui um bom exemplo de gestão de minas. A mina de Neves Corvo está localizada no Alentejo e é a quarta maior produtora de zinco e a sexta maior produtora de cobre na Europa. E nós temos trabalhado para a mina de Neves Corvo desde 1990. Ou seja, para já podem considerar que eu tenho aqui conflito de interesses. De facto, a mina paga para nós fazermos a biomonitorização, podem interpretar como quiserem. Desde 1990 que nos pedem para fazer vários trabalhos, não são obrigados por lei. Eu tenho aqui os trabalhos que temos feito biomonitorização de invertebrados, isto é, todos os anos, desde 1990, algas de 2 em 2 anos, macrófitas de 3 em 3 anos, estrutura de comunidades de peixe de 3 em 3 anos, estrutura do habitat dos rios de 3 em 3 anos, medição de compostos nos sedimentos, bioacumulação em invertebrados e testes em invertebrados. Não escrevi aqui, mas a minha tem uma campanha de acompanhamento de populações de bivalves nativos. Já agora, como é que são feitos os testes in situ? Eu só quero saber se o local está a causar efeitos na comunidade, além de olhar para a comunidade de invertebrados, eu simplesmente coloco animais teste dentro de estas câmaras. As câmaras são deixadas nos vários locais ao longo da ribeira e os animais são retirados ao fim de 24 ou 48 horas e mete-se a mortalidade. Se for animais, pode ser feito com macrófitas. Colocam-se as macrófitas dentro de envelopes de rede, aqui estão, e neste caso podemos medir taxa de crescimento das radículas e taxa de crescimento da macrófita. Tem sido feito testes de bioacumulação em peixes, em bivalves, em bivalves nativos ou bivalves que são retirados de sítios de referência e colocados em vários locais ao longo da mina. Tem sido retirada amostras de sangue e penas de aves. Por que é que isto é importante? Estas aves alimentam-se de organismos aquáticos. A quantidade de metais que eventualmente possa estar presente no sangue é um indicador de contaminação do sangue. Se há metais nas penas, isto é um indicador de contaminação que ocorreu há algum tempo, uma contaminação continuada. Bem, como devem calcular, desde 1990 até agora temos muitos dados, só vou apresentar este gráfico que me diz, isto foi para há 2 anos atrás, isto é a média do número de taxa de invertebrados em vários locais de referência. Aqui é onde as águas que a mina despeja periodicamente é o local onde ela é despejada. Isto é rio abaixo, isto cerca de 100 metros, 200 metros, 300 metros, ou seja, nós vemos que há uma diminuição e depois há uma recuperação. Já agora, estas colunas a azul foi um ano de grande seca e que alguns dos locais não tinham água corrente, tinham água estagnada. Portanto, eu chamo a atenção, o que nos interessa neste caso são estas médias, isto é o erro padrão ou desvio padrão, não sei. Ok, não vos quero amassar mais. Relativamente às conclusões, os 3 primeiros trabalhos que eu referi foram feitos em minas abandonadas. E as minas foram abandonadas, foram já há muitos anos, no entanto, continuam a ser uma ameaça para o ambiente. São capazes de alterar a estrutura de comunidades e, o que é mais importante para mim, são padrões funcionais do ecossistema.
Hum, a quem é que cabe minimizar os impactos? Não é ao cidadão comum, é à própria indústria. Uma das coisas que é feita para que as minas não fechem, para que os proprietários vão embora e deixem o passivo ambiental para a população pagar, é o seguinte: a mina ou a empresa vai colocando todos os anos parte dos lucros num fundo onde não pode tocar nunca. Ao fim de 10, 20, 30, 40 anos, existe uma quantidade de dinheiro que foi gerada pela mina e esse dinheiro deve ser utilizado na reabilitação dos locais. Então, cabe à indústria minimizar os impactos e cabe aos governos assegurar que as empresas não deixam um passivo ambiental. Isto foi um resumo rápido dos trabalhos que temos feito sobre mineração. Estou à disposição a seguir para perguntas que possam ter. Obrigado pela vossa atenção. Muitíssimo obrigado, Manuel, e também muitíssimo obrigado por mantermos aqui dentro dos tempos. E se calhar eu ia propor que guardámos as perguntas todas para o final das três apresentações. Portanto, assim ia pedir ao Luís Fernandes se podia avançar então com a sua apresentação. Se calhar, Manuel, ia só pedir para deixar partilhar o ecrã. Eu estou a tentar ver como é que isso se faz. Agora também não estou a conseguir saber. Deixa eu ver se eu consigo cancelar. Não sei Acho se que tenho já. poderes para isso. Ok, já está? Já está. Tá. Ok. Ok, passo eu então a compartilhar, não é? Sim, Ora, veja lá se consegue. está? Tá. Ok. Falta só pôr em ecrã inteiro. Sim, já está, não é? Agora já está. Está ótimo. Ok, muito bem. Pronto, obrigado. Bom, antes de mais agradeço o convite, que me foi formulado pela Move Rio Douro, para apresentar aqui um trabalho cujo tema é Minas e seus impactos. De facto, eu nunca estive envolvido nestas questões relacionadas com a mineração, não é a minha área. Aliás, quando recebi o convite, tentei logo dizer que, de facto, muito menos no Rio Douro, mas depois, quer dizer, lembrei-me que estou aqui associado a um trabalho que vou aqui apresentar em 15 minutos, que se prende com a ruptura da barragem de Brumadinho, no Brasil, o projeto Entire, que aqui está identificado, portanto, que diz respeito às análises dos impactos de rejeitos em rompimentos de barragens para um ambiente aquático restaurado, e cujo título é a atenuação da contaminação da qualidade da água após a ruptura de uma barragem, portanto, de rejeitos, como foi o caso de Brumadinho. Em 25 de janeiro de 2019, se recordam, portanto, por volta do meio-dia e meio, entrou em ruptura uma barragem de rejeitos, de minério, colapsou na região de Brumadinho, portanto, no estado de Minas Gerais, provocou a morte de 272 pessoas e injetou 12 milhões de metros cúbicos de lama, sobretudo rica em ferro, manganês e alumínio, em outros elementos também, em menores quantidades, nas linhas de água, solos, impactando todos os ecossistemas existentes. 9 milhões de metros cúbicos ficaram logo retidos na primeira linha de água, chamada ferro-carvão, tem cerca de 10 quilómetros. Os restantes 3 milhões de metros cúbicos entraram numa grande bacia hidrográfica brasileira, na bacia do rio Paraopeba, e inviabilizaram de imediato o abastecimento a cerca de 2 milhões de pessoas, habitantes de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas. Evidentemente também foram afetadas todas as áreas agrícolas, industriais, etc. Quando da ruptura da barragem, como se recordam, os alertas não funcionaram, a lama com ondas gigantes, uma velocidade de cerca de 80 km por hora, engoliram tudo no seu caminho, desde pontes, caminhos de ferro, infraestruturas, etc. As primeiras vítimas foram precisamente as que se encontravam na altura no refeitório da empresa mineradora, na Vale, a empresa Vale, precisamente a essa hora, meio-dia e meia.
Tratou-se, entretanto, da maior operação de busca e salvamento do Brasil e foi sentenciada judicialmente como a maior sentença judicial do mundo, cerca de 50 mil milhões de reais, o que dá sensivelmente 10 mil milhões de euros, ou seja, 5% do PIB português. Está aqui um link que depois eu deixo, são 30 segundos só de vídeo, quem tiver curiosidade para ver, houve câmaras da Vale precisamente que estavam ativas no ato da ruptura, se eventualmente quiserem assistir a 30 segundos só para verem o desastre como ocorreu. Portanto, esta barragem não tinha recepção de rejeitos desde 2014 e entrou em ruptura. Ela era classificada como de baixo risco de colapso, mas de alto dano potencial, com implicações ambientais, sociais, económicas e, sobretudo, perdas de vidas humanas. Após uma análise de dados de pré-ruptura, verificamos valores de poluição acima dos recomendados, quer por metais, quer por esgotos. Portanto, toda a bacia hidrográfica, quer do ferro-carvão, quer do Paraopeba, já tinham valores excessivos em termos de metais pesados, esgotos, etc. A nossa participação de cerca de 30 investigadores surgiu na altura para analisarmos os impactos dos rejeitos nos recursos hídricos e para perspectivar quando estes, portanto, estarão em condições para serem novamente utilizados. Naturalmente, como compreendem, tratou-se de uma oportunidade única para estudar uma situação como esta. Podemos ver aqui onde se localiza precisamente o ferro-carvão, o local preciso da barragem de Brumadinho. Para além da georreferenciação da bacia, este diapositivo mostra a atividade mineira aqui do lado direito, só no Paraopeba. Portanto, são centenas de explorações mineiras. Aliás, o Estado de Minas Gerais não é por acaso que tem este nome, não é? Como todos sabemos, a partir do ano 1700, os portugueses encarregaram-se de descobrir lá pedras preciosas e tornaram-se num grande centro económico, período colonial, com outras consequências que daí advieram, desmatação da Mata Atlântica, o desmatamento da Mata Atlântica, um dos biomas mais importantes, etc., etc. Hoje em dia continuam a fazer desmatamento, mas por questões de agronegócio. Isto é uma à parte. Também referir aqui que Minas Gerais é o quarto maior estado brasileiro, num total de 27, tem uma área semelhante à da Península Ibérica, cerca de 600 mil quilómetros quadrados, e é o segundo mais populoso do Brasil, com o terceiro maior PIB. Depois, enfim, podemos ver aqui a bacia hidrográfica do Paraopeba, que tem cerca de 15% da área de Portugal, só para terem uma ideia, e é um dos afluentes da margem direita do Rio São Francisco, que é o maior rio brasileiro, com cerca de 3 mil quilómetros de comprimento, nascido no Brasil, e é conhecido como a caixa d'água. O primeiro passo que nós demos e principal desafio foi lidar com milhões de dados temporais e espaciais. Enfim, nós fomos confrontados com 150 parâmetros em 63 postos diferentes ao longo do Paraopeba. Muitos deles, enfim, apresentavam já valores antes da ruptura elevados de metais. Interessante aqui no lado direito, aqui as isoietas, as linhas de igual precipitação. No local portanto, da ruptura da barragem de Brumadinho, os valores são superiores a quaisquer outros valores na bacia hidrográfica em termos de precipitação. E há quem defenda esta particularidade como tendo contribuído para o acidente, devido à liquefação dos rejeitos e os impulsos hidrostáticos, portanto, criados na parede da barragem de rejeitos de minério, que tinha cerca de 80 metros de altura. Aqui dois diapositivos muito rápidos, só para visualizarmos nesta figura o excesso de ferro que foi verificado na estação de amostragem PT13, que está em baixo, em abscissas, que é imediatamente logo após da entrada da bacia do ferro-carvão na bacia do Paraopeba, e até ao PT14, que é uma barreira que nós temos, a barreira do Igarapé, que eu vou falar nela a seguir, e que serviu de facto de barreira física para a passagem destes metais pesados.
Portanto, vemos aqui as estações secas e úmidas, 2019 e 2020, isto para distâncias compreendidas entre a confluência do ferro-carvão, conforme eu disse, e do Paraopeba. Aqui é a mesma coisa, portanto, um comportamento semelhante para um período chuvoso e seco em 2019 e 2020, onde podemos visualizar também aqui o excesso de manganês na estação de amostragem, precisamente na P13, o disparo aqui da P13 até à PT14, que fica a cerca de 50 km, precisamente, onde os dois rios convergem. Enfim, reconhecendo que este açude a cerca de 50 km da barragem de Brumadinho serviu então, conforme eu disse, como barreira destas lamas tóxicas, houve aqui alguma necessidade de estudar com um modelo bidimensional, portanto, com uma componente hidráulica e hidrológica estes escoamentos, a montante e a jusante desta barreira, o tal chamado igarapé, conforme nós podemos ver este açude, é um açude que serve de arrefecimento a uma termoelétrica, e este Riverflow 2D que nós adquirimos serviu para modelar caudais e transporte de contaminantes na água para vários cenários e diferentes períodos de retorno, concretamente 5, 10, 25 e 100 anos. Cá temos aqui algumas imagens sobre precisamente o ferro em miligramas por litro ao longo do Paraopeba modelado. Aqui a cor azul com baixa concentração de ferro, até à cor vermelha, mais a jusante, que naturalmente aumentou por quilómetro, as concentrações médias em ferro na água, de miligramas por litro, modeladas então com software. Vemos igualmente como um afluente aqui da margem direita, aquela linha vermelha que se encontra ali, que é o rio Betim, que, portanto, apresenta nestas modelações um excesso de ferro à chegada ao rio Paraopeba. Os resultados da modelação levam a algumas reflexões sobre a remoção de rejeitos no rio Paraopeba, nomeadamente através da dragagem, que é efetivamente o que hoje estamos a recomendar e o que a Vale está a fazer. Só assim se evitarão futuros focos de contaminação do rio por metais, podem ocorrer se os rejeitos permanecem nas margens do rio, sejam arrastados pelas grandes cheias, porque depois nós temos aqui os períodos úmidos, os períodos secos, os períodos úmidos já a remoção novamente das partículas, os períodos secos já a deposição das margens, o que nos permite fazer aqui alguma remoção precisamente. Este slide, vemos a projeção do comportamento do fluxo do ferro, do alumínio e do manganês em quilos por ano, tanto no período seco, que está desejado, como para 4 períodos de cheia com retornos que eu falei, 5, 10, 25 e 100 anos, com referência a uma situação A, conforme estão a ver aqui em abscissas, que é a montante do açude, no próprio igarapé, portanto no próprio açude que é o D, e a jusante do açude. Como podem ver na primeira figura, a de cima, a A, nota-se que apesar do crescimento destes 3 metais ocorrer de montante para jusante, na questão do ferro, no ponto D, há uma inflexão destas 4 linhas, se estiverem a ver. Portanto, correspondem aos períodos de retorno, sobretudo no período de 5 anos, de cor azul, que se nota mais. Os caudais foram calculados como o produto de descarga do caudal do rio, etc, etc, etc. E, portanto, aqui eu posso mais dizer que os fluxos de alumínio e manganês parecem não ser afetados pela presença portanto, independente do período que estamos a considerar, não é? Nota-se mais de facto no ferro, e nós achamos que a razão para esse comportamento duplo, que envolve o ferro por um lado e por outro, conforme estão a ver, o alumínio e o manganês, é interpretado, dado que os fluxos por unidade de comprimento do alumínio e manganês dissolvidos apresentam pouca ou nenhuma atenuação, pois estes elementos não estão substancialmente afiliados aos rejeitos, ou então estão associados a argilas e siltes do rejeito que não sofreram o efeito do regolfo, respectivamente. Isto aqui algumas interpretações aqui de alguns colegas hidrogeólogos. Eu sou engenheiro civil, mas assumo que seja isto mesmo. Estas inundações das margens a cor azul, portanto, sabendo que velocidades mais baixas implicam depósitos nas margens, vemos neste diapositivo algumas projeções feitas também pelo software para os períodos de retorno considerados. De facto, estamos à espera que a atenuação dos fluxos ocorra quando as margens do Paraopeba são inundadas, a montante do açude, devido à curva de regolfo que se forma para montante,
o que quer dizer que a atenuação dos fluxos do ferro dissolvidos previstos para ocorrer para Jusante do Açude pode ser acompanhado por uma migração de rejeitos do Lima, do rio, precisamente, para as suas margens. Portanto, nós até ao momento foram dragados cerca de 4% de rejeitos do Paraopeba, 86% foram logo removidos no primeiro troço de 10 km. O que é que se passa? Estas fotografias que nós tiramos são elucidativas porque nos mostram precisamente a dinâmica que está a ser atualmente exercida nesta bacia do ferro-carvão. Como podemos ver, e como eu já tinha referido, portanto, a questão da dragagem é fundamental para a remoção de rejeitos e devolução à própria mina. Temos aqui no ponto 1, já agora, a mina inicial, onde, portanto, ocorreram toda a remoção de minério. O ponto 2 é a barragem que entrou em ruptura, a barragem de Brumadinho, e o ponto 3 é uma barragem semelhante, também está aqui em baixo ilustrada. Portanto, do lado esquerdo, as operações de dragagem estão a ser feitas no Paraopeba, do lado direito a mina inicial, o ponto 1, o buraco, digamos assim, da barragem que entrou em ruptura, e o ponto 2 e o ponto 3 referem-se a uma outra barragem, conforme eu tinha referido. O que é que eu poderei dizer? Os rejeitos de minério depois dragados estão a ser então encaminhados para a mina inicial, o que é curioso, portanto estão a ser devolvidos para a mina inicial, com exceção de algumas peneirações que estão a ser feitas porque havia ainda 2 corpos que não tinham sido encontrados. Só mais aqui um aspecto, eu não sei se estou a passar o tempo para quase acabar. O que nós identificamos como setor anómalo é aqui a junção da linha de água ferro-carvão com o Paraopeba, e o que é que nós pretendemos aqui com este PT01, que é uma zona que aparentemente não foi atingida com as lamas tóxicas, e o PT13 que foi, portanto a jusante, e o PT1 a montante. O setor anómalo é o que diz respeito a estes 50 km desde a ruptura da barragem até ao Igarapé, e tornou-se evidente, portanto, que este segmento da extensão do setor anómalo foi fundamental para conseguir, enfim, através da tal barreira que falei, enfim, permitir a remoção e fazer as dragagens, mas estamos aqui este ponto fulcral, que é esta junção, conforme eu acabei de dizer, que é a junção das linhas de água, e que permite perspectivar quando voltará esta situação à pré-ruptura. Embora saibamos que, conforme eu já falei, esta água antes da ruptura, era poluída quer por esgotos domésticos, quer por metais pesados. Vemos nesta figura, na sequência da anterior, uma nuvem de pontos de dados observados de ferro no período seco, que está amarelo, e úmido a azul. Esta razão à escala logarítmica, portanto, com o ferro a jusante no PT13 sobre o ferro a montante na PT1, começa a ter a tendência de 0 em ordenadas, portanto, o logaritmo de 1 é igual a 0, indicando que deixa de haver alterações na qualidade montante, na zona não impactada, com a de jusante, que é alterada após a afluência. De qualquer maneira, há aqui, sobretudo no período úmido, conforme estão a ver aí algumas pintinhas fora do sítio, portanto, demonstrando que o período úmido é o mais instável, porque, conforme eu também já referia, neste período que há um revolvimento de sedimentos e rejeitos. Quando o rejeito se incorporar no sedimento, naturalmente já não se vai notar. Temos agora também uma equipa a trabalhar, conforme eu escrevi aqui em baixo, com redes neuronais, precisamente para a análise destes picos observados. Quando esses picos ou valores anómalos respeitarem a tendência, podemos dizer então que esta água já estará nas condições de pré-ruptura. Os colegas também me escreveram aqui, quem está a fazer isto com redes neuronais, que estão a estudar, portanto, o padrão de poluição ao longo de uma série temporal, e que a questão das alterações climáticas, os parâmetros socioeconómicos, etc., também servirão para perspectivar o que teremos em termos de recursos hídricos no futuro. Pronto, aqui é a equipa de um dos voos que foi feito na bacia do Paraopeba. Eu peço desculpas, julgo que me alonguei aqui mais 5 minutos, pelo que eu estou a ver. Coloco-me então à disposição para o que acharem oportuno e que eu saiba também responder. Obrigado, Luís. E em 5 minutos também estamos aqui
pedimos sempre a ser em 15 minutos, depois com tempo com espaço aqui para chegar até aos 20, portanto, muito obrigado também aqui por cuidado com o tempo. Então, se calhar, passava à Mariana, Riquito, Luís, queria pedir só para deixar partilhar Ora, o era ecrã. isso que eu estava aqui a tentar ver. Ora, Há de ter aí alguns na parte. Aí já está. Acho que já está. já está, não já? E agora, e já. Ok, Obrigado, Luís. obrigado. Sim. E agora, E Mariana. agora? Certo. Vou. Olá, conseguem ver o meu. Sim. Sim? Ok. E conseguem vê-lo na totalidade? Não está ainda em ecrã em full screen, mas Ah. conseguimos ver o. Agora sim. Ok. Boa. Boa. Então, muito boa noite a todos e a todas. Desde já agradecer ao Gustavo, em nome do MOVE Rio Douro, pelo convite, por esta oportunidade de falar sobre as questões de mineração em Portugal e também pela oportunidade de poder dialogar com o professor Luís Filipe Fernandes e o professor Manuel Graça de outras disciplinas. Acho que é sempre importante este diálogo interdisciplinar entre as várias ciências. Digo isto porque eu sou cientista social e, portanto, os meus conhecimentos sobre impactos geológicos ou em termos de engenharia ou até na questão das bacias hidrográficas da mineração é muito escassa e, portanto, também estou contente de poder dialogar e poder, se calhar, até trocar aqui dúvidas e sugestões com o resto dos oradores e da audiência. Eu, quando o Gustavo me convidou, o objetivo da minha apresentação será apresentar um pouco um projeto em específico de extração de lítio em Portugal, que está projetado para a zona do Barroso, e, portanto, eu na apresentação vou explicar qual é que seria os intuitos deste projeto e focar depois especificamente em alguns impactos já estudados quanto às bacias hidrográficas e à qualidade das águas que este projeto colocaria em causa. E por fim também falar um pouco de outro tipo de impactos, desde impactos sociais, culturais, económicos, que este projeto traria. Mas antes de passar para o projeto específico da mina do Barroso, gostava só de deixar aqui esta nota. Esta primeira imagem é um mapa realizado pelo coletivo Mining Watch Portugal, que nos demonstra todos os pedidos e contratos de concessão mineira de lítio de 2016 até 2023, em que de facto conseguimos ver aqui que a massa continental portuguesa, nomeadamente no centro e no norte, está tomada por vários projetos de mineração de lítio que de facto colocam em causa várias bacias hidrográficas e mais do que só várias bacias hidrográficas, várias populações, territórios, comunidades e portanto de facto esta corrida ao lítio não se cinge apenas ao Barroso, mas é no Barroso que encontramos o projeto de extração de lítio na sua fase de desenvolvimento mais avançada e também aquele que se projeta ser o maior. E seria, no caso, o primeiro projeto de extração de lítio a céu aberto no continente europeu, portanto estamos a falar de facto de dimensões muito grandes e de uma importância dada pela União Europeia, pelos Estados e pela indústria mineira, com uma importância estratégica, algo que também podemos debater depois aqui nesta conversa. Mas pronto, este projeto então está nas mãos de uma empresa britânica chamada Savannah Resources, é uma empresa de especulação financeira criada especificamente para este projeto de extração de lítio. E o contrato está nas mãos desta empresa desde 2017, mas na verdade este contrato, a forma como ele chegou aos ouvidos e às realidades das populações locais, foi de forma bastante camuflada, porque foi em 2017 quando a empresa chegou aos territórios, às aldeias de Covas do Barroso, a dizer que já tinha licenças e depois alguns locais até inclusive leram
em jornais estrangeiros que aqui seria a maior mina de lítio a céu aberto da Europa, e foi aí que as pessoas começaram a juntar as peças do puzzle e a perceber que aquilo que em 2006 era um contrato que foi assinado para uma pedreira de quartzo e feldspato de 120 hectares, foi transformado através de uma adenda assinada pelo Estado em 2016 num projeto de lítio, ou seja, adicionou, para além do quartzo e feldspato, adicionou o mineral lítio, tendo, portanto, mudado o propósito do contrato, e para além disso alargou a área de concessão até aos 548 hectares. E, portanto, posteriormente, em 2021, a empresa Savannah Resources fez então um pedido de ampliação deste contrato de concessão para 593 hectares. Portanto, o projeto que estamos a falar é o que está nas mãos da Savannah Resources. Podem ver nesta imagem aqui, isto é uma simulação feita por um coletivo de arquitetos, é uma simulação apenas parcial, mas então o projeto que estamos a falar é um projeto que teria uma superfície total de 593 hectares, seriam 4 minas a céu aberto no seu total, sendo que algumas delas teriam 100 metros de profundidade, umas delas 38 hectares de diâmetro. Estamos a falar da construção, para além das 4 minas a céu aberto, de 4 escombreiras, sendo 3 delas permanentes e uma temporária. Estas escombreiras para a deposição do escombro, já lá vou, sendo que 82 hectares seria a área supostamente reservada para escombreiras. A empresa prevê também uma lavaria a funcionar 24 horas por dia e ainda um depósito de resíduos para armazenamento dos rejeitos da instalação da lavaria. Tudo isto, convém dizê-lo, às portas de casa das pessoas. A previsão é a distância entre Romainho e a corta dita Grandão, é o nome que dada a uma das minas, seria de 490 metros, e a distância entre Covas do Barroso e a outra corta reservatório seria de apenas 740 metros. E como é que a empresa prevê que esta extração mineira ocorra? A empresa prevê a extração da rocha através do uso de explosivos de forma diária. Prevê-se que sejam utilizadas 22.000 toneladas de explosivos por ano. E depois da destruição, da extração da rocha, 80% dessa rocha, isto é bastante comum em extrações mineiras, seria considerado escombro, ou seja, a tal questão das escombreiras, e portanto iria para as escombreiras, apenas 20% iria para a lavaria, onde através de processos de flutuação de água, a empresa conseguiria separar a rocha hospedeira da spodumena, porque o objetivo é então a obtenção do concentrado de spodumena. Apenas 6% daquilo que iria para a lavaria seria então considerado o minério a ser depois refinado posteriormente numa refinaria. Isto implicaria então, e acabou o professor de falar de um desastre bastante conhecido, tragicamente conhecido, de uma barragem de rejeitados. Isto implicaria então, estima-se, várias toneladas de rejeitados. A empresa estima 14 milhões de toneladas de rejeitados de lavaria e 1,5 milhão de toneladas de rejeitados por ano provenientes das escombreiras. Isto tudo, como podem ver nesta simulação também, à porta de casa das pessoas. Porque o convite foi feito aqui pela MOVE Rio Douro e porque estamos a falar da questão dos impactos da mineração nas bacias hidrográficas. Mais uma vez, não que esta seja a minha área de especialização de todo, mas aquilo que eu vou focar aqui um bocadinho é alguns dos impactos previsíveis anotados pela Comissão de Avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente, que este projeto poderia trazer. Este mapa foi elaborado pela APA e mostra o enquadramento das principais subbacias hidrográficas afluentes do Ribeiro do Couto e do Rio Covas, que são aqueles dois rios que seriam principalmente afetados pelo projeto. E algumas das conclusões deste parecer da APA
é que, contrariamente ao que é referido na avaliação efetuada pelo estudo de impacto ambiental, ou seja, contrariamente àquilo que é referido pela empresa, porque é a empresa que realiza o estudo de impacto ambiental, alguns dos impactos sobre os recursos hídricos são, na realidade, muito significativos, permanentes e de magnitude moderada a elevada, independentemente das medidas de minimização que possam ser adotadas. A APA reconhece uma série de impactos negativos irreversíveis, quer na qualidade das águas, quer na quantidade das águas, quer na contaminação a longo prazo das espécies ribeirinhas, portanto, uma série de impactos sobre os quais não vou discorrer aqui, mas que de facto a própria Agência Portuguesa do Ambiente reconhece como não mitigáveis. E depois, mais do que isso, houve um relatório elaborado por um hidrólogo especialista em justamente aquilo que o professor acabou aqui de demonstrar, portanto, um hidrólogo especialista na questão das bacias desculpem, das barragens de rejeitados, que fez um relatório a analisar o estudo de impacto ambiental da mina do Barroso, e as suas conclusões são preocupantes, para dizer de forma ligeira. Algumas das coisas que eles nos diz é que a instalação de armazenamento de rejeitados filtrados teria uma altura de 140 metros, o que é 97 metros mais alta que o limite tecnológico atual para o nível de precipitação local. Para além disso, ele diz-nos que esta instalação estaria a apenas 1000 metros do rio Cove. Ele não, a empresa, portanto, estima isso. Portanto, o que ele nos diz é que a instalação estaria apenas a 1000 metros do rio Covas e, segundo ele, esse tipo de instalações é ilegal em muitas jurisdições, como por exemplo na China, e nas simulações que ele fez, portanto, no seu relatório, através de simulações e de série de cálculos, ele faz uma analogia com a falha na instalação de armazenamento de rejeitados filtrados na mina de Pau Branco, no Brasil, em janeiro de 2022, e ele conclui que um deslizamento de rejeitados filtrados estender-se-ia, neste caso, até 2.415 metros além do pé da instalação. E aquilo que é preocupante é que a empresa, no seu estudo de impacto ambiental, afirma que o deslizamento da terra dos rejeitados apenas viajaria até 1000 metros, mas sem dar estudos e sem dar cálculos que possam sustentar estas bases, muito embora tenhamos este relatório deste hidrólogo canadiano e também todo o parecer da Comissão de Avaliação da APA, que nos vem dizer o contrário. E, portanto, a conclusão dele é que esta previsão desta instalação de armazenamento de rejeitados filtrados seria excessivamente íngreme, de acordo com os padrões da indústria, e, portanto, não estão a ser tomadas em consideração os padrões de segurança das barragens. Mais que isso, uma das suas conclusões é que, através das simulações que ele faz no relatório, é que no cenário mais catastrófico, ou seja, em caso de ruptura da estrutura de rejeitados, isso afetaria de maneira muito significativa a bacia hidrográfica do Douro, ou seja, porque o rio Covas, por sua vez, se liga ao Tâmega, por sua vez, se liga ao Douro. Portanto, estamos a falar aqui de impactos, de facto, de uma magnitude bastante elevada e que colocariam em causa, portanto, a bacia hidrográfica do Douro até ao Atlântico. E por isso este autor identifica o estudo de impacto ambiental da Savannah Resources como um exemplo de reckless creativity, ou criatividade temerária. O que ele nos diz é que é um tipo de inovação tecnológica que não existe ainda e, portanto, pensar em implementá-la para os padrões da indústria é temerário, porque não segue os padrões de segurança que a indústria pelos quais a indústria se deve reger. E, portanto, vemos de facto estes impactos. Eu quis trazer aqui especificamente isto para também termos uma discussão e para também poder ouvir o retorno aqui das pessoas que nos estão a ouvir, mas de facto perceber que este projeto potencialmente colocaria em causa de facto a bacia hidrográfica do Douro na sua totalidade em caso de uma ruptura da estrutura de rejeitados, mas também sabemos nós que obviamente mesmo sem esse caso mais colapsista e esse cenário mais catastrofista, obviamente com uma extração mineira, tal como também foi aqui apontado ao início pela primeira apresentação, tem impactos duradouros e irreversíveis nos ecossistemas e, portanto, mesmo que não haja uma ruptura, que é o cenário mais catastrófico, os impactos mantêm-se lá e navegam porque as espécies não reconhecem fronteiras, não é?
E mais do que só apenas os impactos na água, que é aquilo que nos traz aqui hoje, também queria um pouco dar uma nota dos impactos sociais e económicos e culturais que este tipo de extração potencialmente poderia trazer. Este projeto que eu acabei de falar, da Savannah Resources, está planeado para as aldeias de Covas do Barroso. Covas do Barroso situa-se na região do Barroso, no distrito de Vila Real, que é classificado pelas Nações Unidas como Património Agrícola Mundial. Foi classificado como Património Agrícola Mundial porque foi reconhecido pelas Nações Unidas como uma região em que as práticas utilizadas, as práticas agrícolas utilizadas, ainda se encontram em harmonia com o meio envolvente. E, portanto, esta região foi considerada também como um garante de biodiversidade e de estabilização das alterações climáticas, portanto, também muito importante para os desafios ecológicos contemporâneos que vivemos. E a própria Agência Portuguesa do Ambiente reconhece que esta classificação, enquanto Património Agrícola Mundial, é incompatível com o projeto de extração de lítio. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é que, de facto, este projeto colocaria em causa, como vimos, a bacia hidrográfica do Douro, a qualidade das águas, que aliás tem das águas com maiores qualidades na escala de referência a nível português. Mas também colocaria em causa o próprio modo de vida e a identidade locais e, portanto, colocaria em causa também as fontes de rendimento das populações que dependem da agricultura e, portanto, compreendemos que os efeitos são, de facto, avassaladores, os efeitos deste projeto. E, como eu disse ao início, este projeto não é isolado, portanto, na região do Barroso há pelo menos mais 8 contratos de concessão mineira, portanto, percebemos que isto não é um caso isolado. E apesar de tudo isto, e apesar de as populações desde 2017 estarem bastante unidas e dizerem inegavelmente que não querem estes projetos à porta de sua casa, mas o não querer à porta de sua casa é também reconhecer que estes projetos estão inseridos num âmbito económico e numa política económica e numa política geoestratégica europeia global e, portanto, que, mais uma vez, não é só um caso isolado e, portanto, temos que pensar estes projetos no seu todo. Mas apesar de tudo, do inegável não das populações, apesar das queixas, apesar de o próprio parecer da Comissão de Avaliação da APA em junho de 2022 dar um parecer desfavorável, a APA deu um parecer desfavorável, apesar de todos os especialistas que se pronunciaram a dar pareceres desfavoráveis, o que aconteceu foi que isso não mereceu a concordância da Direção-Geral de Energia e Geologia e do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e, portanto, a empresa teve mais 6 meses para reformular o seu projeto, o qual depois recebeu uma declaração de impacto ambiental condicional favorável a 31 de março de maio do ano passado, está aqui um erro. E portanto aquilo que vemos é que, ou que podemos inferir, mas também podemos discutir, e isto é que há de facto inegáveis impactos ambientais, ecológicos, sociais, políticos, económicos negativos e muitos deles irreversíveis, e mesmo assim a pressão para fazer passar este tipo de projetos extrativistas manteve-se. E a presença da empresa no terreno tem-se tornado cada vez mais agressiva. Estas fotos eu trago-as aqui, são de novembro do ano passado, ou seja, após ter recebido a estadia condicional favorável, e trago estas fotos específicas porque dizem mais uma vez respeito à questão das águas, em que vemos que parte das condições às quais a empresa está obrigada pela DIA, que é de não, de facto, criar esta espécie de contenções para que a água das prospeções não passe depois para os rios, não estão a ser cumpridas e, portanto, isso vê-se perfeitamente no terreno, em que vemos já más práticas na gestão da água em fase de prospecção.
Mas queria deixar aqui um tom final de que, de facto, estes projetos, apesar de terem uma pressão política extrema, e apesar de claramente todos os especialistas e todas as pessoas locais o rejeitarem, ou seja, apesar da pressão política extrema, as populações continuam fortes e continuam unidas e continuam a querer fazer valer a sua voz. De que verde é o Barroso, ou seja, não se pode falar em mineração verde, que é como a empresa tenta dizer que esta mineração será verde, porque verde mesmo é defender este património biodiverso, é defender estes recursos hídricos e manter este modo de vida em simbiose com o seu entorno. E queria desde então já deixar aqui o convite para a 4ª edição do acampamento em defesa do Barroso, que vai acontecer de 15 a 19 de agosto deste ano. Que se quiserem saber mais e conhecer esta região e conhecer de facto a luta destas populações, deixo aqui o convite e mais uma vez estou aberta à discussão que possamos ter sobre estes impactos prospectivos de uma mineração que ainda não está lá, mas por todo o historial de mineração que conhecemos, já podemos antecipar que não será a melhor solução para este território e estas populações. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Então, diria para abrirmos aqui o espaço para perguntas, comentários. Hoje vamos experimentar aqui um sistema diferente. Vamos pedir a quem quiser colocar alguma questão ou fazer alguma intervenção que coloque aqui no botão de levantar a mão, e eu vou dando a palavra e portanto cada pessoa pode fazer a sua intervenção. Portanto, quem quiser começar pode ir levantando a mão. Olha, eu não sei onde é que é o botão de levantar a mão. Não sei onde é que é Pronto, aqui. então força, Cristina. Também não estou a Sim, encontrar, mas, portanto, mas eu força. só queria dizer que, em relação a este tema, que sinto uma profunda admiração pela população e pelos ativistas no Barroso. Acho que realmente estão a fazer um trabalho incrível de defesa do que é, o nosso património natural. Obrigado, Cristiana. Para levantar a mão, há aqui um botãozinho, pelo menos acho que eu tenho isto em inglês, reaction, portanto, reações. A pessoa clica e depois aparece a possibilidade de levantar a mão. Então, se calhar vou só lançar aqui 2 questões que foram lançadas no chat, o Filipe. Força, Ricardo. Não, estava a ver ali o Carlos Gomes, penso que ele tinha levantado a mão. Ok. Ok, força, Carlos, não tinha visto. Peço desculpa, boa noite. Estou um bocado rouco, estou meio adoentado e peço desculpa se não conseguir ser racional da forma como eu exponho os comentários relativamente àquilo que os investigadores apresentaram. Serei um bocadinho emocional, porque é a minha maneira de ver as coisas. Eu não consigo separar nenhuma das 3 apresentações que foram feitas e sempre na perspectiva mais trágica que todas elas podem trazer num futuro próximo. É evidente que a situação no Brasil foi terrível, mas também é evidente que na primeira intervenção foi dito que raramente ou quase nunca uma exploração mineira é reabilitada. E de facto em Portugal isso acontece com toda a frequência e basta ver o que se está a passar, por exemplo, ou o que se passou até há pouco tempo na Borralha, em São Pedro da Cova e em outros sítios onde de facto as escombreiras e a lavagem a céu aberto, digamos assim, das escombreiras para os rios continua da forma mais banal possível. Por outro lado, relativamente a Covas, que é a zona que eu conheço de passagem, porque eu tenho uma particularidade, gosto de andar a pé e, como tal, com relativa frequência passo em Covas vindo de sul, portanto, vindo da confluência do Covas com o Bessa, que é o Gardunho,
E, portanto, fui-me apercebendo das pequenas alterações que esta história do lítio foi apresentando, da exploração do lítio foi apresentando. E assim, numa forma muito simples, curioso, fui escovilhar as sondas, que agora já são mais que sondas, mas na altura eram sondas, que estavam colocadas em algumas zonas, pronto, querem fazer os tais 600 campos de futebol a céu aberto, que é uma coisa de arrepiar, não é? Só de pensar nisso é de arrepiar. Querem fazer a sul de Romainho e de Cobras de Barroso. E cada uma das sondas eu tive a preocupação de tirar a tampa e deitar uma pedrinha para lá e verificava que passado um segundo, no menos, ouvia o pluf da pedra a bater na água, o que queria dizer que por baixo aquilo estava cheio de água. E como tal, essa água há de ir para algum lado e vai para o Cova, e vai para o Bessa, e vai para o Tambre, e vai para o Douro, como bem disseram. E de facto eu temo que o desleixo, para além dos impactos negativos dia a dia nas populações, com arrebentamentos, com a passagem de caminhões, com a poluição do pó, com a degradação da paisagem, temo que realmente, depois disso, não fique mais que um buraco naquele sítio horrível e, portanto, e que as pessoas acabam por não sentir nenhum prazer em continuar a sua vida cotidiana, tranquila, naquele sítio que é património da Unesco, património da ONU. Da parte da Savaná tem havido uma tentativa regular e até com muitas entrevistas do seu chefe, CEO, em tudo é um mundo maravilhoso. Eles vão fazer tudo e mais alguma coisa para aquilo ficar ainda melhor, e desculpem-me esta ironia, em ficar melhor que o que estava. E vai ser uma mais-valia incrível para as populações. Este é o discurso da Savaná, é o discurso da luz aos recursos em Morgada, é o discurso agora da reabilitação da borralha, onde é tudo uma maravilha. E realmente o pobre, quando esmola muito, o pobre desconfia. Eu, de facto, pelo património histórico do que é a exploração mineira, quando a coisa deixa de dar dinheiro, vão-se embora e fica lá o buraco. E neste negócio do minério, apesar de ser uma coisa estratégica, mas é um negócio onde o dinheiro é o que pesa mais. E se os outros produtores mundiais, com mais capacidade de produção que a Europa barra Portugal, conseguirem pôr o lítio a um preço muito mais barato, eu estou convencido que a Savaná não vai ter capacidade para continuar a explorar e deixa o buraco e vai-se embora. Peço desculpa por isto, mas de facto acho que é um crime grave que se faz no Barroso se estas empresas conseguirem levar a bom porto a sua exploração mineira do lítio ali. Obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado, Carlos. Não sei se o Auric está a bater palmas ou se está Não a sei, levantar a então, mão. Auric. É bater palmas. quem é? Ok, ok. Obrigado por Desculpem esta forma emocionada como eu digo as coisas, não sei dizer de outra maneira. Não, é mesmo dessa maneira porque os crimes estão a acontecer e as pessoas estão a pagar as consequências e não é possível remover a emoção destas consequências. Pois. Obrigado, Auric. Quem mais quer colocar alguma questão, alguma intervenção? Vítor Deixa-me Pereira. desligar. Bem, onde é que se desliga? Está sem microfone, Vítor. Pronto, E peço depois- desculpa. Só um minuto, já bem. Não, sem problema. Ok, agora já Vítor. está. Pronto, eu não sendo especialista em nenhuma das áreas que aqui foram, enfim, foram elencadas, a minha formação é da área da gestão e do turismo, mas de facto a questão da mineração é algo que me preocupa já há bastante tempo, desde que tive conhecimento enfim, daquele plano que apareceu em 2016, cujo mapa também já apareceu aqui numa mineração, numa apresentação, perdão. Mas de facto, olhando à realidade do país, às cerca de 190 minas que existem, se calhar quase todas abandonadas com passivo ambiental, enfim, incalculável, e depois cruzando este tipo de informação que se vai obtendo com os dados, enfim,
da ciência que vamos ouvir. Eu tive inclusive a oportunidade aqui há algum tempo de ouvir uma entrevista de um professor também da Universidade do Minho sobre a questão das quantidades do lítio em Portugal. E depois, quando cruzamos isso com, digamos, a intenção da União Europeia em fomentar algo que neste momento provavelmente até já está do ponto de vista tecnológico ultrapassado por terem aparecido, e ainda bem, outras soluções, e juntando também a questão da Savannah ser uma empresa eminentemente financeira, a questão que se coloca é que isto, de facto, a intenção nem sequer é, digamos, o interesse próprio do lítio enquanto metal essencial para uma série de coisas que nós, de um modo geral, de facto precisamos, mas como também tive a oportunidade de ver na primeira apresentação, parece como uma imagem de uma cozinha, todas aquelas coisas que nós necessitamos, e pronto, e depois aqui mete-se também uma outra questão muito mais abrangente, que é perceber porque é que devemos apoiar este tipo de extração desenfreada que há a nível, enfim, mundial, mas concretamente no nosso país e mais especificamente na região do Barroso, como património mundial agrícola. Quer dizer, há aqui uma série de questões que, enfim, pelo menos para mim, são muito difíceis de aceitar no sentido de concordar com este aspecto da mineração. É evidente que eu não sou fundamentalista, mas há questões que, como é o caso, que é um exemplo aqui do Barroso, que nós, portugueses, enquanto sociedade civil, não devemos de maneira nenhuma pactuar e deixar passar. Acho que é muito importante apoiar a população, enfim, na medida de cada um, e, portanto, eu acho que há aqui uma responsabilidade muito grande, enfim, de todos nós, mas particularmente para quem tem o conhecimento específico sobre, portanto, sobre todas as consequências nefastas, não só do ponto de vista ambiental, mas sobretudo do ponto de vista ambiental que isto tem. Portanto, é impensável uma mina com aquelas dimensões, quer dizer, é algo que, enfim, não se compreende, quer dizer, e depois a politiquice, porque é o termo, efetivamente, não é? Pareceres desfavoráveis que depois, enfim, são dadas oportunidades às empresas de os corrigirem, quase fazendo as coisas, olha, façam-lá desta maneira, coloquem as coisas nestes parâmetros, que isto depois já passa. Portanto, isto é impensável, quer dizer, de facto é aqui é o problema de quem tem dinheiro, é que manda, mas não pode ser, quer dizer, nós enquanto nação, enquanto país, estamos aqui há cerca de quase 900 anos, acho que é a altura também de mostrarmos que somos um país diferente para o melhor, e pronto, era só esta a mensagem que eu gostaria de deixar, porque de facto é muito preocupante. Nós já somos um país de extração mineira desde o tempo dos romanos, como sabemos, não é? E, portanto, temos aí o país quase todo esburacado, as águas muito contaminadas, quer dizer, estamos aqui a falar, falou-se aqui em águas, mas são águas superficiais, sabe-se lá o que é que vai acontecer lá para baixo para as águas subterrâneas, e, portanto, com todas estas com tudo isto que é possível de antever de profundamente negativo, é algo que não se pode deixar passar. Só queria deixar esta mensagem. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Vítor. Rui Cortes. Desculpa, desliguei-te o microfone sem querer. Rui, está sem microfone. Tiraste-me o som, pá. Já está? Direito, exatamente. Agora sim. Censura. É discreto. Antes de mais um comentário, eu acho que as três intervenções, até por terem vindo de áreas disciplinares diferentes, foram muito interessantes e complementares. Portanto, enfim, gostei muito deste webinar. Queria também comentar que aquilo que disse a Mariana e aquilo que disse também a apresentação de Luís Filipe há uma relação entre elas, isto é, mostra que aquilo que aconteceu no Brasil com a barragem de Brumadinho, de facto, pode acontecer também com uma barragem de rejeitados em Portugal. Quer dizer, aliás, a Mariana mostra que a altura da barragem é absolutamente, enfim, tecnicamente
insustentável e que pode conduzir a poluição de muitas dezenas e centenas de quilómetros do rio. Portanto, quer dizer, o que aconteceu na barragem de Brumadinho, aliás, o que tem acontecido no Brasil, anteriormente com a barragem da Mariana, etc., que também em que houve uma derrocada da barragem de rejeitados, mostram que esse perigo vai estar presente, de facto, em Portugal, para além dos outros aspectos tóxicos. De qualquer modo, eu queria muito rapidamente só fazer uma pergunta ao Luís Filipe, porque tive a sensação que, portanto, não há uma diminuição evidente de metais pesados desde o ponto em que colapsou a barragem até àquela barragem de contenção. Isto é, em termos longitudinais, não há propriamente, parece-me que não há uma diminuição de metais pesados. Não sei se será isso. Por outro lado, pareceu mesmo haver um aumento da concentração de ferro, especialmente, que dava, enfim, marcado por aquela cor vermelha na modulação, junto à barragem de Jusante, aquela barragem que impede depois que os efluentes mineiros se propaguem mais para Jusante. Luís Filipe, és capaz de nos esclarecer relativamente a isto? Sim, portanto, há um aumento por quilómetro. Portanto, as linhas vão sendo do azul para o vermelho. Por quilómetro há um aumento de ferro, portanto, por comprimento. O que se vende junto do açude do Igarapé é um afluente do rio Betim, que tem uma concentração já excessiva por natureza, fruto não da questão do Brumadinho, mas de outras explorações mineiras que existem no Paraopeba. Portanto, o diapositivo que eu mostrei, se reparaste, ia do azul até ao vermelho, portanto, por quilómetro há um aumento. Exatamente. Quer dizer, portanto, a poluição por metais pesados, a poluição tóxica, tende até a aumentar à medida que nós nos afastamos da mina. Portanto, isto eu creio que é um bom exemplo de mostrar o grau de contaminação, enfim, do ponto de vista espacial, que se pode gerar a partir do afluente mineiro. Portanto, de montante para jusante, exatamente. O que é completamente distinto do que é, por exemplo, a poluição orgânica, de esgoto, etc., em que com o efeito de diluição vai diminuindo desde o ponto de entrada desse efluente. Portanto, eu creio que aquilo que o Luís Filipe mostrou é de facto muito interessante para ver a dinâmica destes efluentes quando são lançados na linha d'água. Obrigado. Obrigado, Rui. Manuel Graça. Ok, eu também tenho uma pergunta que tem a ver com a intervenção do Luís Filipe, não sei se terá resposta, mas fica a pergunta no ar. Eu escrevi aqui no meu papel que a empresa foi obrigada a pagar 10 mil milhões de euros, foi isso? Em termos judiciais, foi obrigada a pagar 50 mil milhões de reais, que equivale mais ou menos a 10 mil milhões de euros. A pergunta que eu me coloco é: será que a empresa tem esse valor? E se isso acontecer com uma empresa tipo, por exemplo, a de Barroso, se acontecer uma coisa desse tipo, a empresa simplesmente pode dizer: não temos dinheiro. E então fica o estado ambiental. Pois, exatamente. Bem, não pode alegar isso porque é a maior mineradora do mundo. A Vale é a maior mineradora do mundo. Portanto, parte do princípio que tenha esse valor, porque esse valor engloba não só a questão da indemnização às vítimas, mas tudo, não é? Portanto, estamos a falar da sentença judicial que foi aplicada no Brasil, que foi considerada a maior do mundo. Agora, naturalmente, o impacto ambiental ficará por certo, não é? Isso aí é inquestionável. Muito obrigado. Não sei se alguém mais tem. Já agora dar um comentário muito Força, rápido Mariana. sobre isso, porque a Savana, como já foi aqui referido, é uma empresa de especulação financeira e o novo CEO da Savana, Emanuel Proença, que está em funções desde setembro do ano passado, já veio confirmar algumas das nossas preocupações, que é o objetivo da Savana é vender a licença. Portanto, o objetivo da Savana, obviamente, nunca foi extrair nem minerar nada. E, portanto, uma das preocupações das populações é justamente aquela
o professor Manuel Graça colocou agora, que é no caso que não acontecerá, de haver uma mina que não acontecerá e depois haver esta questão das compensações judicialmente, legalmente, enfim, depois entrarão aqui questões de direito que também não temos as certezas, mas depois de quem é que ficam as responsabilidades, porque sabemos que os contratos, quando transitam, também transitam essas responsabilidades, mas a verdade é que muitas vezes os passivos ficam e as empresas não pagam ou não compensam, não é? Portanto, mais ainda quando o objetivo delas é passar a licença ambiental. Obrigado, Mariana. Vítor Pereira. Não, é só para acrescentar que as cauções relativamente aos passivos ambientais que são deixados são absurdas, quer dizer, do ponto de vista que são insignificantes relativamente à magnitude dos passivos, mas isto tudo de uma forma geral, não é? E depois, quando aparece aquela figura da requalificação ambiental, é também qualquer coisa de caricato daquilo que se deixa, às vezes. Em Minas, olha, uma de Feldspar, por exemplo, que eu conheço, plantavam depois lá uma, uma meia dúzia de pinheiros e a requalificação está feita. Quer dizer, o buraco continua lá e tudo mais, não é? E, portanto, é este pesar da balança que é altamente preocupante, porque só tende para um lado. Portanto, e está a esquecer completamente o país, na sua essência, e, portanto, não se pode deixar passar isto, de modo algum. Obrigado, Vítor. Não sei se Paulo Silva estás a bater as palmas ou se estás a levantar a mão. Vou levantar a mão, mas pelos vistos Ok, enganei-me boa. no ícone. Ótimo. Força, Paulo. Pronto. A minha pergunta era mais a nível mundial, se para os oradores que falaram até o momento faz sentido a exploração de lítio em Portugal, tendo em conta que normalmente apresenta-se um valor muito engraçado, que é Portugal é o quinto, sexto maior, tem as maiores reservas de lítio no mundo. Só que depois, em termos percentuais, vai-se ver que esse valor é extremamente baixo. E ainda por cima, as reservas de lítio, em particular no Chile, são de salmoura, que é uma outra maneira em que o lítio está armazenado na natureza e cuja extração é muito mais simples, porque basicamente é fazer chegar à superfície uma solução concentrada, saturada de minerais, que depois são purificados, muitos deles por extração, por evaporação da água. A mim parece-me que se está-se a criar aqui uma fantasia que, como Portugal está na Europa e numa atitude meio ultrapassada, de que não há um mundo à volta, nós vamos ter quase a autonomia do lítio da Europa porque temos 0,3, 0,4% das reservas de lítio no mundo. Ainda por cima, o lítio em Portugal está na forma mineral sólida que obriga a uma extração, a uma separação de inertes e a uma futura concentração do lítio. Se faz sentido, ou se isto tudo parece aqui uma fantasia de especulação financeira envolvida em subsídios e em versões meias estranhas de autonomia em termos de criar sistemas de armazenamento de energia fundamentalmente de armazenamento de energia. Obrigado, Paulo. Eu não sei se o Manuel, o Luís Filipe ou a Mariana querem responder. Bem, relativamente à. Força. Posso responder? Mari- Pois, eu não sei responder à pergunta. Relativamente às reservas no Chile e na Bolívia, elas estão nos salares, que são áreas únicas e temos o mesmo problema, ou temos um outro problema, que é
não mora lá muita gente, mas estamos a destruir algo que é único. E eu acho que nós acabamos por cair numa armadilha, nós humanidade, porque enquanto a população estiver a crescer, não há forma de nos livrarmos de agredir o ambiente. Mais pessoas significa mais terras matas para desbravar, para cultivar, mais peixes para tirar dos rios, mais combustíveis fósseis, ou pomos combustíveis fósseis de um lado e concentramos-nos nas energias verdes, entre aspas, carros elétricos. Nós temos um problema e eu vejo frequentemente os políticos a dizerem que Portugal tem um problema por falta de população. Eu não sei se partilho essa ideia que nós temos um problema de falta de população. O planeta tem um problema de população a mais. Por muito verdes que nós sejamos, quanto mais pessoas houver no planeta, mais recursos nós vamos ter que consumir. Isto é um assunto polémico, mas precisamos de pensar, ou não tenho solução para isto. Vou só fazer um pequeno comentário à sua intervenção, Manuel. Só discordar aqui, não acho que a grande questão seja de população a mais ou do crescimento de população, tem a ver simplesmente com a forma como nós, como população, usamos ou não usamos os recursos. Portanto, uma pessoa, um camponês perdido no sul global, o impacto que tem na sua existência é praticamente nulo comparado com uma pessoa no norte global, que nós precisamos de 4 ou 5 planetas para sustentar o nosso estilo de vida. Mas aqui é mais, não tanto a questão da população, mas sim a forma como nós consumimos e portanto, se quisermos replicar o modelo de desenvolvimento do mundo ocidental para todo o planeta e para toda a população humana, claramente não será possível. Já agora, só apertar a minha... Gustavo, eu também aproveitava também para dizer que, de facto, por exemplo, a Índia, as emissões de gases de efeito de estufa da Índia são claramente abaixo dos Estados Unidos, apesar da Índia ser o país mais populoso do mundo, não é? Com 1,7 mil milhões de habitantes. Portanto, não são os países com maior densidade populacional aqueles que poluem mais. Curiosamente, até o contrário. Portanto, eu creio que, de facto, se pensarmos no sistema capitalista, que é um sistema de crescimento contínuo, é esse sistema que está, de facto, a destruir a humanidade. Obrigado, Rui. Mariana, ias dizer qualquer coisa há bocado? Sim, queria já agora agradecer, ainda bem que o professor Manuel Graça foi primeiro que eu, porque queríamos juntar aqui aos comentários do Gustavo e do Rui, justamente porque aquilo que acabou de ser aqui deixado muito claro é que tudo isto são escolhas políticas. Portanto, se a pergunta é deve Portugal ou deveria Portugal extrair lítio ou precisa, ou seja, essa pergunta é precisa. A pergunta já está mais mal colocada, de certa forma, porque é de facto uma escolha política, não é? E só deixar aqui um comentário que também alguém mencionou no chat sobre as potenciais reservas de lítio em Portugal. A verdade é que essas reservas são reservas inferidas e, portanto, ainda, e como alguém também, penso que há pouco falou do nome do professor Carlos Guial Gomes, que tem vindo a público também a mostrar alguns estudos e alguns relatórios sobre o que é que significa de facto esse lítio português e se há de facto reservas inferidas suficientes para a quantidade, essa ganância toda de que fala muitas vezes a empresa. E portanto acho que por um lado é importante deixar isso claro, que de facto não está claro ou não é seguro que em Portugal haja recursos suficientes para colmatar as demandas estimadas de lítio. Por outro lado, eu acho que a discussão deve ser colocada num outro plano completamente diferente, porque tal como disse o Manuel Graça aqui há pouco,
o Chile, a Austrália, que muitas vezes pensa que é lítio no Chile justamente extraído em salmouras, na Austrália em rocha, portanto 2 tipos de extração diferente, mas muitas vezes é imaginado como ok, mas é no meio do nada, não vivem lá pessoas. Sim, mas também são ecossistemas complexos e portanto é nosso dever também, quando pensamos nas escolhas políticas que fazemos, pensar nos critérios para essas escolhas políticas. E se os critérios, de facto, é a preservação, a manutenção de ecossistemas, a preservação da biodiversidade, das populações humanas, das culturas, etc., isso tem que equivaler quer no Barroso, quer no Chile, não é? Portanto, a nossa posição sempre foi essa, sempre foi pensar o Barroso não como um caso isolado e nunca pensar que por Portugal talvez não ter assim tantas reservas, então, podemos fazer noutro sítio e não fazemos aqui. Agora, depois, claro, somos confrontadas às questões globais de como então abastecer, como então produzir, como então comer, como então consumir, como então andar de transportes, que tipos de transportes. E aí sim vamos às escolhas políticas, porque as previsões feitas para as necessidades de lítio e de outras matérias-primas críticas para as políticas de descarbonização europeia são uma escolha política. Dizer que se precisa de 60 vezes mais lítio até 2050 parte de uma premissa, são as previsões da União Europeia, parte de uma escolha política de mudar a frota automóvel toda para carros elétricos. Essa é uma escolha política. Ou seja, se o nosso foco fosse não queremos mudar a frota automóvel toda para carros elétricos, mas queremos apostar em mais ferrovia, apostar em mais transportes públicos, reduzir o consumo de eletricidade que consideramos supérfluos, pôr taxas, banir a produção de produtos supérfluos como a fast fashion, que é produzida às toneladas cada dia, acabar com a obsolescência programada e, portanto, pensarmos em eletrodomésticos e aplicações digitais que de facto durem mais tempo e que sejam duradouros, pensar em poder ter a capacidade de reparar e de reciclar essas mesmas aplicações digitais, aparelhos digitais e eletrodomésticos. Se a escolha política fosse essa, as demandas para lítio e para todas as outras matérias-primas críticas, já não seria 60 vezes mais até 2050. E, portanto, a questão de extrair no Barroso, de extrair no Chile, de extrair na Austrália, já seria colocada noutro nível. Portanto, eu acho que aquilo que é importante é ressaltar, mesmo aqui esta questão, que é a extração de lítio é uma escolha política, não é uma necessidade. E eu, na minha perspectiva e na perspectiva de muitas das pessoas que estão ativas na luta contra a mineração no Barroso, sempre vimos o caso do Barroso como um caso que está na linha da frente desta corrida europeia, mas não é não é um caso isolado e, portanto, não é óbvio que de mina no Barroso se passa para capitalismo ou para sistema económico, mas quando se começa a juntar as teias todas, conseguimos perceber que de facto são escolhas políticas condicionadas por lógicas económicas e que há outras soluções. Não tem que ser assim. Não temos que estar sempre constantemente a pensar que vamos produzir mais carros, produzir mais roupas que não vão durar, produzir mais aplicações digitais que não vão durar. Não, podemos ter escolhas políticas diferentes, podemos fazer diferente e podemos pensar então em reduzir esta necessidade extrema e infinita de crescer continuamente. Muito obrigado, Mariana. Bom, estamos quase a chegar às 11 da noite. Acho que também está na hora de começarmos a pensar em ir descansar. Não sei se alguém quererá fazer algum comentário bastante curto agora para terminarmos. Acho que o Carlos Gomes levantou a mão. Está sem microfone, não conseguimos ouvir. Agora, Uma reflexão mais profunda sobre tudo isto desemboca na reflexão que a doutora Mariana acabou de fazer. De facto, é um paradigma, tipo de civilização, mas eu queria voltar outra vez a aspectos mais operacionais, digamos assim, e ia-vos ler um quadro, não é de Cobras, mas é de Morgado, que é da Mina do Romano, que é muito parecido em termos da dimensão com a Mina de Cobras. Só para terem uma ideia, nesse quadro, que vem no estudo de impacto ambiental, prevê uma remoção de minério de 10.808.987 toneladas. Portanto,
O buraco que vão lá fazer tem mais ou menos esta massa, ou este peso. Do lítio, o lítio representa 0,90% dessa massa que vão movimentar do subsolo. O resto é ferro, alumínio, magnésio, selênio, etc, etc. Mas o lítio, a razão principal, segundo eles, podem ver isso no quadro 3.17 do Estudo de Impacto Ambiental. E, portanto, só para dizer que o lítio representa 0,95% da exploração dessa massa imensa de terra. Tudo, não é? De rocha e terra. O que me parece que é uma coisa absolutamente esquisita, pá. Quer dizer, então e o resto vai para onde? É para vir lá as tais escórias, não é? Que vão ficar ali em barragens de 140 metros, como fez a exposição há pouco tempo. Portanto, isso tudo me incomoda muito. Desculpem lá, pá. Peço desculpa desta maneira de dizer. Pronto, é só isso. Obrigadíssimo, Carlos. Bom, acho que se calhar então daria por terminado este terceiro webinar. Uma vez mais agradecer ao Manuel, ao Luís Filipe e à Mariana Obrigado. pelo vosso tempo e pelos vossos contributos, e também agradecer a todas as pessoas que se juntaram a nós aqui numa quarta-feira à noite, em meio de Santos Populares, que é uma época festiva em que as noites ficam ocupadas com outras atividades. Portanto, fico muito contente de podermos ter aqui uma massa crítica de pessoas preocupadas em trazer aqui alguma mudança nestes caminhos. O vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Nós depois mandamos um e-mail quando ele estiver já disponível, e acho que podemos ficar então por aqui. Muitíssimo obrigado. O Ricardo colocou só aqui que o nosso site, portanto, se quiserem ficar a acompanhar futuras iniciativas, também podem subscrever a nossa newsletter. E obrigado uma vez mais. Eu já E posso boa falar, noite. parece que agora tenho a oportunidade. Agora Peço sim. desculpa. Não, é que eu não tenho tido som, isto tem sido difícil. Mas Exato, agora, exato. agora verifiquei que tenho o microfone ligado, não sei como, mas pronto. Eu só quero dizer que desde 2020 que resolvi, com o meu companheiro, ir conhecer as terras do Barroso, e exatamente por me ter apercebido que queriam destruir todo este território, porque é efetivamente isso que se trata. Não conhecia uma única pessoa, não conhecíamos, nunca tínhamos ido a Boticas, Covas do Barroso, Monte Alegre, não. E de facto passámos vários dias e temos voltado e vamos continuar a voltar, e admiramos imenso toda esta população, porque nós não comemos lítio nem outros minerais, sabemos que nesta sociedade de consumo eles são precisos, que tudo o que está nas nossas casas são minerais, mas de facto temos que diminuir o consumo, temos que usar, como já foi dito aqui, transportes públicos, não se pode passar do carro a combustível fóssil para o carro elétrico, continuarmos a viver da mesma maneira, tem que ser com frugalidade, não é? E admiro, como eu já disse, todas estas pessoas gastam energia, gastam tempo das suas vidas na defesa dos seus direitos, não é? Na defesa dos seus direitos. E não deveria ser assim, não é? Não deveria ser assim. E o que nós temos que fazer humildemente, cada cidadão que assim o entenda, é ser solidário. Ser solidário e juntar-se a estas populações. E temos agora o acampamento, como a Mariana já disse, e é estar presente e tentar de facto que essa empresa Savana e tudo o que ela significa, que não tenha continuidade e que possa ser interrompido essa devastação pretendida. Desculpa, mas eu também estou emocionada porque me tenha percebido, e como eu disse no início, eu não tenho origens nessa região, sou uma pessoa comum,
que vive na Figueira da Foz também, como o Vítor, e o Carlos e o Nilton, que é o meu companheiro, que está aí também presente, que está aqui também presente neste webinar. E quero agradecer a disponibilidade destes investigadores, destes professores em estarem também aqui hoje. Boa noite, obrigada Mariana, obrigada Nelson e todas as pessoas que eu conheci e conheço e que admiro, mas que de facto têm gasto muito tempo das suas vidas naquilo que deveria ser um direito, que é o direito a continuarem no seu território, a fazer a sua agricultura, a criar o gado com parcimónia, não é? Não estamos a falar de agroindústria, não. Estamos a falar de equilíbrio com a natureza, e que é o que devia acontecer mais no nosso país, até por uma questão de defesa de incêndios, não é? Porque nós vemos na região centro do país, por exemplo, a monocultura do eucalipto. Sabemos que Portugal tem 1 milhão de eucaliptos, 1 milhão de hectares de eucalipto, em que 2/3 está abandonado, porque ao fim de 30 anos e 3 cortes já não rende. E o que devíamos ter era exatamente um sistema em mosaico, com agricultura, com pastorícia, com floresta, portanto muito mais equilibrado, que é o que nós vemos no Barroso, e querem destruí-lo. Obrigada por me terem ouvido. Muito obrigado, Maria Teresa. Mais vale tarde do que nunca. Pois, parece que sim. Muito Obrigada. obrigado. Então, acho que, uma vez mais, despedimos-nos e vamos nos cruzando. E a Mariana também colocou aqui também mais informação sobre o acampamento, para quem quiser saber mais. E boa noite. Boa noite. Se calhar, Muito obrigada. Luís, não podes